Esse mês nós estamos tratando de famílias abençoadas, para abençoar, amém? Você crê que a sua família é uma família abençoada? Eu creio que a minha família é uma família abençoada. E essa bênção, ela se derrama através da vida de Cristo Jesus, que nos resgatou e nos faz herdeiros e co-herdeiros de toda sorte de bênçãos que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, amém? Na semana passada nós falamos sobre as bênçãos do Velho Testamento. Nessa semana, hoje nós vamos falar sobre as bênçãos do Novo Testamento. O que a palavra descreve no Novo Testamento, como somos abençoados. Ao contrário do Velho Testamento, no Velho Testamento se encontra mais ou menos 132 vezes a palavra bênção, 122 vezes. Mas no Novo Testamento só se encontra 10 vezes a palavra bênção, A palavra bênção, abençoar, muitas vezes é traduzida para a grega para makaros, que significa abençoado e feliz. Amém? Você é feliz? Eu sou uma pessoa feliz. Tem dias que nem todo dia é feliz, mas eu me considero uma pessoa feliz. Eu gostaria de, juntamente com você, ler o que está escrito em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Jesus, vem da multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando-se dos seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava dizendo, diga assim comigo, bem-aventurado. Toda vez que aparecer a palavra bem-aventurado ali, você fala junto comigo, bem-aventurado, tá bom? Fechado? Certinho, mande nisso, vamos lá. 1, 2, 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Ela é poderosa, rica e eficaz. Ela, Pai, nos faz ter entendimento, Pai, daquilo que só o Espírito nos faz discernir. E nós somos gratos porque a sua palavra está presente em nossas vidas hoje aqui. E nós acabamos de lê-la, Pai. E nós precisamos ir no profundo da revelação do seu coração nessa noite, para entender o que tu queres de nós para esses dias. Queremos ser, Pai, homens e mulheres bem-aventurados, Pai. Bem-aventurados e entender por que devemos estar assim nessa condição e vivermos nessa aplicação que vem de Ti, que parte de Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu quero condicionar o meu coração a Ti, a minha mente a Ti, repreender tudo aquilo que não provém de Ti, dos meus pensamentos, Pai, e inclinar-me totalmente para Ti. Senhor, se há algo, Pai, que está atrapalhando, Senhor, a nossa conexão contigo, Pai, em nome de Jesus, venha, Pai, manifestar a sua vida sobre nós e repreender tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, nessa noite, une o Teu Espírito ao nosso Espírito, Pai, e nos faz entender as coisas dos céus, e nós, em nome de Jesus, Pai, viveremos aquilo que está no Seu coração, Pai. Senhor, sela essa igreja com o sangue de Jesus, as paredes, os tetos, o chão dessa casa, Pai.
e que haja uma manifestação poderosa do seu Santo Espírito através da sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos a palavra e, humanamente falando, pensamos que o homem ou a mulher é abençoado, nós automaticamente pensamos em riqueza, né? Infelizmente o ser humano é assim, pensa na riqueza. Quando nós lemos a condição de ser abençoado para o Novo Testamento, e Jesus chama os discípulos para ensinar eles, ele está sentado e falando para eles: bem-aventurados. E nós encontramos todas essas condições: os limpos de coração, os mansos, os humildes. E tudo aquilo que se diz em ser abençoado está totalmente ligado ao reino de Deus. Não um reino desse mundo, não um reino passageiro, mas a um reino eterno. A condição do nosso coração para esses dias é saber o que é ser abençoado nesse tempo. Ser abençoado é ter riquezas? É ter riquezas também. Mas a maior riqueza que o homem pode ter e encontrar é encontrar o reino de Deus. É quando a palavra declara que o homem tinha uma grande terra, mas ele encontrou um lugar que tinha um tesouro. Ele vendeu tudo que tinha para ter aquele pequeno pedaço e ter o tesouro. Você abrir a sua casa, deixar a luz entrar, varrer para encontrar a dracma que está perdida. É entender que o mais precioso e mais valioso de tudo que podemos ter e conquistar nessa vida é conquistar a vida eterna, é estar alinhado com o reino de Deus. Ser abençoado está totalmente ligado a isso, a uma vida religiosa, de entender que baseado em religião é praticar aquilo que se repete várias vezes, e é praticar a vida que se dedica a Cristo todos os dias. Isso é ser abençoado. Isso é estar ligado com o coração de Deus. É isso que o Novo Testamento nos diz, nos declara e nos ensina. Que nós, para sermos abençoados, precisamos estar ligados ao Sermão do Monte. Ao Sermão do Monte, que nos ensina que quando eu choro por conta do reino de Deus, eu serei consolado. Quando eu sou manso, eu conquistarei o reino, eu herdarei a terra prometida. Quando eu sou humilde, quando eu sou misericordioso, eu alcançarei misericórdia. Esses dias, eu tenho como prática ler a Bíblia antes de sair do meu carro para trabalhar. E esses dias eu estava lendo com os meninos no carro, antes que eles saíssem do carro para ir para a escola. E a palavra declarava nos Salmos exatamente isso: que bem-aventurado é o homem que ajuda aquele que necessita, porque no dia da sua necessidade ele será ajudado. Bem-aventurado é esse que segue o caminho do Senhor, que busca o Senhor, que anda no caminho do Senhor. É aquilo que o Salmo 1 declara: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Esse homem é abençoado, porque ele não está ligado ao caminho daquilo que os homens podem dizer ou declarar ou apontar, mas ele está com o seu coração inclinado para a lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Jesus, aqui nessa fala do capítulo 5, em nenhum momento ele fala de riqueza, Ele não fala: abençoado é você que fica rico, abençoado é você que tem mansões, abençoado é você que tem fazendas. Não, bem-aventurado é você que é pobre e humilde de coração. Mas quando ele fala de pobreza aqui, também não está ligado a uma vida miserável, mas alguém que tem um coração que entende o pobre e abençoa o pobre, e consequentemente é abençoado porque abençoou. A palavra declara no versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque grande é vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu quero pegar na parte A aqui, que nós devemos exultar e se alegrar, porque nosso galardão é grande nos céus. Essa é a maior bênção. Essa é a maior bênção, a esperança da vida eterna, de que nós estamos como passageiros e peregrinos nessa terra. Jesus veio e manifestou a nova aliança, manifestou o Novo Testamento para nos apontar e dizer: vocês estão aqui de passagem.
Vivam nessa vida, olhando para a próxima vida. Sejam bem-aventurados seguindo aquilo que eu estou instruindo a vocês seguirem. Sejam pobres de espírito, sejam aqueles que choram, sejam mansos, sejam aqueles que têm fome e sede da verdadeira justiça, a justiça divina de Deus. Andando assim, inclinaremos nosso coração para a retidão daquilo que é santo. Andando assim, inclinaremos nosso coração para aquilo que vem dos céus, para aquilo que é eterno. Famílias abençoadas não apontam para as coisas dessa terra, mas apontam para as coisas que é do céu. Manifestam o caráter de Cristo para esse tempo caído, e não o caráter do homem caído para esse tempo. Apontam não para Adão, mas apontam para aquele que foi morto na cruz e ressuscitou. Apontam para aquele que de fato é manso e humilde de coração, aquele que tem o fardo suave, aquele que nos chama para viver a grandiosa morada eterna. Jesus, ele nos chama para cultivar aquilo que deve ser humilde, ter o coração quebrantado, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, uma vida santa, viver em paz e estar disposto a sofrer pelo nome de Cristo. Ser abençoado é isso, mas ser abençoado é sofrer. Se for pelo nome de Cristo, isso é ser abençoado. Ser perseguido é sofrido, mas se for pelo nome de Cristo, isso é ser abençoado. Esses dias eu estava conversando com os meus filhos, com Pedro e com João, e explicando que o reino de Deus é totalmente oposto àquilo que o mundo diz. Quem chora vai ser aquele que ri. Quem perde a sua vida nessa vida vai ser aquele que vai achar a sua vida na próxima vida. E eles falaram: mas como assim, pai? Eu falei: o reino de Deus é um negócio doido. É o oposto àquilo que o mundo prega. Aquele que é pobre será rico. Mas não é porque você tem que ser pobre, filho, e viver de miséria. Mas você não pode ter o coração em riquezas dessa terra, deve ter seu coração em riquezas do céu. Ele ficou me olhando assim, puxa. Porque hoje os nossos filhos têm muita informação e eles olham os jogadores e pensam: eu quero ser jogador porque eles têm uma vida legal. Eles olham as redes sociais e vê a vida da rede social e falam: olha que legal, pai, por que a gente não faz isso? É porque nosso caminho é oposto ao mundo. Nosso caminho deve ser oposto ao mundo. Nós devemos sofrer por essa obra. Nós devemos chorar por essa obra. E se você é alguém raivoso, você precisa se tornar manso por essa obra. Nós precisamos ter o coração limpo, querido. E isso não vem do Novo Testamento, vem do Velho Testamento e reflete no Novo Testamento. Nós precisamos ter o coração quebrantado, porque é esse coração que o Senhor não resiste. Mateus e Marcos relatam a bênção de Jesus sobre as crianças. Coloca para nós, filho, Marcos 10, capítulo 10, versículo 16. A palavra declara assim: e tomando nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. E pondo-se no caminho, correu para ele um homem, qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Pode continuar. E Jesus disse: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. São as mesmas condições de bênção. A primeira promessa com bênção é: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. É a Bíblia, né, crente? Nós precisamos ter esse coração voltado para o reino de Deus. O Senhor abençoa as crianças, o Senhor abençoa as nossas vidas quando nós nos voltamos para aquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor hoje nos chama para vivermos aquilo para vivermos aquilo exatamente que a palavra declara, sabe? Sede santos, pois eu sou santo. Se incline o seu coração para a mansidão. Olhe para mim e reflitam aquilo que eu sou.
palavra declara em Mateus 19, 13, 15. Trouxe-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Por que do reino de Deus é as crianças? Por causa do coração. Por causa do coração. Eu acho incrível quando meus filhos brigam e de repente eles estão de boa. E às vezes eu fico nervoso com eles, que eles brigaram, mas aí eles não pedem nem desculpa e está tudo bem. É a pureza do coração. Quando nós crescemos, às vezes nós perdemos essa essência de pedir perdão. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. Eu não tenho essa dificuldade, graças a Deus, de pedir desculpa. Mas nós encontramos na sociedade caída como que é difícil as pessoas pedir perdão. Como podemos abençoar as crianças de hoje em nossas famílias e aquelas que estão próximas de nós? Através das crianças, através das orações. Por quais motivos devemos orar pelas crianças? Através dos toques saudáveis. Crianças precisam ser abençoadas. Crianças precisam andar de mãos dadas com os pais para se sentirem seguras. Crianças precisam de carinhos responsáveis e saudáveis para crescerem sadias emocionalmente. Através das nossas palavras, palavras de afirmação, acima de tudo isso, com o nosso exemplo. Eu faço terapia, né? Toda sexta-feira eu faço terapia, passo por uma psicóloga. Eu acho muito legal. E numa sexta-feira eu compartilhei com ela que o Lucas, ele estava chorando muito, né, durante a madrugada. E a Bia normalmente acalma ele com facilidade. Mas nesse dia eu peguei e ele não parava de chorar por nada. E eu peguei, levantei, eu peguei ele no colo. E eu balancei e cantei. Eu sempre canto para os meus filhos a canção. Eu fico se faz a mais doce me deres gozar. E eles sempre dormiram assim, né? E hoje mesmo eu coloquei ele para dormir assim. Eu dei banho nele, coloquei ele para dormir assim. E naquele dia eu lembro que ele estava bem nervoso, chorando muito. E eu peguei no colo e eu acalmei assim, e ele dormiu. Eu achei muito legal. E eu compartilhei isso com a minha psicóloga, né? E ela veio me falar, né, de uma forma bem técnica, a condição da criança, né? Que muitos associam que a criança vai criando características a partir de determinado ano até 7 anos, se não me falha a memória. Ela falou: não, Tiago, a criança na barriga, ela já vai criar essas características de ser amada, de entender quem ela é, se ela vai crescer num bom lugar, num bom lar, ela já vai ter essas marcas. Bebezinho, o seu filho entendeu onde ele estava. O colo paterno. As pessoas pensam que muito mais importante é o colo materno, mas não é. O colo paterno faz marcas profundas. Ela falou bem isso. O colo paterno faz marcas profundas na vida de uma criança. Parabéns por ser assim. Eu fiquei feliz, eu chorei. Mas eu fiquei pensando, quantas crianças não têm essa condição de estar no colo do pai? Quantos pais abandonam os filhos? Ou estão presentes e não dão o colo para o filho? E essas marcas profundas, elas vão refletir na vida adulta, ela fala. E eu olhei para ela e pensei comigo mesmo: eu vou ser melhor ainda. Eu vou ser o melhor pai que meus filhos poderiam imaginar. E a gente tem essa amizade, né? Hoje eu perguntei pro Pedro, ele estava com o Lucas no colo, se ele quer ser pai. Ele falou: eu quero ser pai, sim. Eu falei: você vai ser amigão do seu pai, dos seus filhos? Ele falou assim: eu vou ser igual a você. Legal, né? Abençoe seus filhos, abençoe as crianças. Crianças que crescem num lar seguro, com palavras de afirmação, elas crescem fortes. Se elas... Eu fiz uma pesquisa que, se uma mãe ela se dedica à vida cristã,
O filho tem 30% em seguir a vida cristã. Mas se um pai se dedica à vida cristã, esses filhos têm de 70% a 90% de seguir a vida cristã. Pais, existe uma grande responsabilidade sobre nós. Amem a Deus e deem um exemplo de como é ser um homem de Deus. Amém? No Novo Testamento, as bênçãos são acima de tudo no campo espiritual. Paulo escreve em Efésios 1:3 assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo resume a bênção de Deus sobre nós sob a lente do Novo Testamento. Para o apóstolo, em Cristo foram abençoados pela graça e são incontáveis os favores espirituais que Deus tem derramado sobre nós. Amém? Aleluia. Essas bênçãos, é muito lindo esse texto, é muito legal e é bom entender isso. Olha, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ressuscitou, ele foi lá e tomou a chave do inimigo, ele envergonhou o inimigo, ele tomou os despojos do inimigo, ele tirou, imagine isso, o Senhor indo ao inferno, retirando todas as armaduras de Satanás, deixando eles nus, passando vergonha. Então ele vai e sobe aqui, ó, e senta aqui, ele está todo lá embaixo passando vergonha e fala: eu já venci. Aí ele vê você lá, que podia estar condenado, ele fala: vem para cá, te coloca aqui, na condição espiritual, pensa nisso. E aí você pensa assim: eu tenho medo, eu tenho tristeza, eu tenho rancor. Aí o Senhor fala assim: tá vendo lá a tristeza, o rancor, a angústia? Eu já venci. Você está sentado na mesma condição que eu estou, nas regiões celestiais, vivendo toda a sorte de bênção espiritual. Você está sentado com Cristo, na mesma condição que Ele, porque Ele te faz ter esse acesso. Às vezes nós vivemos como derrotados, como famílias derrotadas, porque nos permitimos descer do lugar espiritual e nos colocar na vida carnal, onde o Senhor já venceu. Jesus já venceu, e juntamente com Ele nós também já vencemos. Nós estamos, diga assim comigo: eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Toda sorte de bênção já está aplicada na minha vida. Para de viver como um derrotado, como um fracassado. Comece a olhar para Jesus e se assente com Ele, sabe? A palavra declara que o Senhor colocou Jesus assentado no seu trono e colocou todas as coisas por estrado dos seus pés. Todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor que venceu, e só esperando um determinado momento em que Ele virá sobre as nuvens e vai resgatar a sua igreja e vai te chamar: vem, filho meu, porque eu te resgatei para essa santa convocação, para viver a santa eternidade. Eu já venci, comigo você também já venceu. Amém? Você é abençoado, a sua família é uma família abençoada. Toda a sorte de bênçãos Jesus já conquistou na cruz para você, para que você possa viver isso e compartilhar essas bênçãos. Amém? A gente fica olhando às vezes bênçãos como coisas palpáveis. A gente acha que o celular é uma bênção, pode ser, mas as bênçãos são muito mais do que coisas que podemos pegar. Essa é aquilo que, quando nossos olhos se enchem de lágrimas e as lágrimas rolam, isso é ser abençoado, porque o Espírito tocou o nosso espírito, o nosso coração foi quebrantado, a presença de Deus invadiu esse lugar, tomou as nossas vidas, nos transformou, nos abençoou e está nos destinando a uma vida eterna, a uma terra que emana verdadeiramente leite e mel, a qual o Senhor Jesus estará presente juntamente conosco, onde não haverá nem choro nem dor, não haverá ranger de dentes, onde estaremos plenos para sempre. Amém? É o lugar que nós somos destinados em Cristo Jesus. Aleluia. Quantas bênçãos espirituais Deus tem derramado sobre nós, individualmente, sobre a nossa família. A bênção da paz, do amor, da graça, do perdão, da paciência, oh Senhor, e tantos outros favores que não podemos pegar com as mãos, mas são importantes para o convívio familiar. Você tem uma casa abençoada, uma família abençoada? Talvez você olhe
diante do texto, diante daquilo que nós estamos lendo e fala: poxa vida, eu não estou sendo tão abençoado. Nessa noite é uma noite de romper, como diz minha irmã Juliana, né? Vamos romper isso. Vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele venha com toda a sorte de bênçãos e alcance nossa família. Deus abençoa a família que lê e vive a palavra de Deus. Eu vou perguntar para você: você tem lido a sua Bíblia em casa? Sua família tem lido a palavra em casa? Isso é importante, é muito importante. A palavra declara assim em Apocalipse 1:3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão, porque o tempo está próximo. Está bem próximo mesmo, sabe? A criação, ela geme e chora, e ela está praticamente levantando a bandeira, pedindo para que nós nos manifestamos como filhos de Deus, porque é o tempo vindouro do Senhor. O caos aponta para isso. E sabe, nós não precisamos nos entristecer, pelo contrário, é dias de ser bem-aventurados, de sermos felizes no Senhor, porque breve Ele virá. Deus promete abençoar aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus. Muitas vezes deixamos de ser abençoados porque nós não lemos a Bíblia, porque não ouvimos a palavra de Deus, e muito menos vivemos esses princípios. Tem coisas assim que é engraçado quando você vive esses princípios, lê a palavra de Deus, e aí você encontra uma galera no trabalho que vai totalmente contra. Aí eles olham para você diante de uma situação que eles propõem e olham para você e falam: não, você não pode se envolver porque a gente entende quem você é. Não venda os seus princípios, irmãos. Se alinhem com o coração de Deus e com a sua santa palavra. Leiam, meditem na palavra de Deus. Peçam para que o Senhor enraize o coração de vocês nessa palavra. Se você não entende, faça como Tiago declara, sabe? Não está entendendo, não tem sabedoria? Peça ao Senhor e Ele fará de vocês sábios. Peça ao Senhor, Ele dará a vocês entendimento. Ah, mas tem hora que eu não consigo entender nada. Peça ao Espírito e Ele vai te dar discernimento, querido. Você pode ter certeza disso. A pessoa que mais deseja que você entenda a palavra de Deus é o próprio Deus. Se você falar: Senhor, eu quero entender, Ele vai falar assim: opa, estou chegando, sentando do seu lado para te explicar. Você não está entendendo? Fala assim: Espírito Santo, senta aqui, explica titim por titim qual que é a direção para esse tempo, em nome de Jesus. Eu vou perguntar para você que está em casa também: você está lendo a Bíblia em casa? Como está a leitura de você, sua família? Como você tem olhado a palavra de Deus dentro do seu lar? Qual é a valorização da palavra na sua casa? É mais importante uma série ou um capítulo da Bíblia? É mais importante mais um Reels ou mais um episódio da Santa Palavra? Nós precisamos, como família de Deus, andar segundo a palavra de Deus. A família tem que se unir, se reunir diante da Bíblia. Cada um de nós, às vezes, tem procurado viver um cotidiano pessoal, vivendo os nossos próprios prazeres, mas nós, como indivíduos, como família, precisamos ter o nosso prazer que está na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Como podemos, como família, colocar esse texto em prática no nosso lar? Você pode dizer como? Eu vou te dizer como. Comece a declarar palavras de bênção na sua casa. Comece a declarar o que a palavra diz na sua casa. Quando você reclama, você não está clamando o Senhor, você está clamando um outro Senhor. Mas quando você clama, você está clamando ao Altíssimo Deus. Clame ao Senhor nesses dias na sua casa. Libere palavras de bênção. Se você tem visto coisas que você não gostaria de ver no meio da sua família, comece a declarar palavras de bênção. Libere a palavra. Você é boca de Deus para esse tempo, para a sua família.
para declarar a palavra. Quando você declara a palavra, você está declarando aquilo que o próprio Deus declarou às nossas vidas. Isso é ser boca de Deus, sem ser aquilo que você simplesmente pensa. Pega a palavra, começa a declarar: a minha família é uma família bem-aventurada, a minha família já conquistou em Cristo Jesus toda a sorte de bênçãos, a minha família está assentada no lugar celestial, acima dos problemas, acima dos medos, acima das angústias, acima das tristezas, acima das depressões. A minha família está ligada ao Senhor. Que cada um de nós tenha a visão bíblica das bênçãos de Deus sobre a vida e sobre a família. Que essas bênçãos sejam reconhecidas e compartilhadas às pessoas que passam por nossas vidas. O ato final de Deus abençoar a nossa vida estará justamente no fim da mesma, na nossa morte. Coloca aí Apocalipse 14, versículo 13. Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Para o cristão é uma bênção morrer. Para aquele que está ligado no Senhor, o mundo não entende, é uma coisa louca, mas bem-aventurado aquele que morre no Senhor. Sim, diz o Espírito, para aqueles que descansam dos seus trabalhos e suas obras os seguem. Aleluia. Quem morre abençoado e bem-aventurado não morre, não só simplesmente é o ato maior, o maior ato é realmente encontrar o Cristo, esse é o maior ato. Mas aquele que é bem-aventurado, consequentemente, deixará um legado, uma história para essa história, para que outras histórias se encontrem com a sua história e a história de Cristo, para que sejam abençoados e abençoadores, para que toda a sorte de bênçãos alcance a humanidade, para que essa bênção não fique para nós como indivíduos e família de Deus para essa igreja, mas que alcance o Jardim Zaire, alcance o Jardim Paranavaí, alcance outras famílias, alcancem as nações. Essa é a maior bênção: encontrar o Cristo e revelar o Cristo, ser manso, humilde, ter o coração quebrantado, para que o Cristo se manifeste em nós, a nós e em nós e através de nós. O maior ato será fechar os olhos nessa terra e encontrar o Deus maior. Mas enquanto estamos aqui, bem-aventurado seja você e sua casa, bem-aventurado seja a sua história, bem-aventurado sejam os seus dias, e onde quer que você passe, que a bênção do Senhor se manifeste através de você. Amém? Feche os seus olhos, querido. Pai, obrigado por sua palavra. Obrigado pelo seu amor incondicional que nos alcança, que nos faz viver, Pai, aquilo que nós não podemos viver sozinhos, só através do seu amor. Bendito seja o Cristo que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, sem que nós merecêssemos. Obrigado por sua vida em nós. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu te peço, inclina o meu coração, o coração dos meus irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, para a tua palavra. Para a tua palavra. Nos faz apaixonados pela sua palavra, nos faz compreender a sua palavra. Nos dá, Pai, paixão para que nela nós meditemos de dia e de noite, para que nós corramos das coisas desse mundo, Pai, e para que nós nos amarramos a Ti em seu amor. Abra os nossos olhos nesses dias, tira toda a cegueira espiritual, abra os nossos ouvidos, Pai, nos permita ouvir a sua voz, nos permita reconhecer quem Tu és, nos permita, Senhor, participar da bênção do repartir o pão. Nos permita, Senhor, participar, Senhor, da caminhada a qual o Senhor está presente, a qual a sua bênção está presente. Nos faz enxergar quem somos em Ti, quando verdadeiramente estamos ligados em Seu amor. Nos permita ver aquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário, Pai. Nos faz, Senhor, estar amarrados nas bênçãos espirituais, Senhor. Muitas vezes estamos ligados para essas bênçãos a qual podemos pegar, Senhor, apalpar, mas não é sobre isso, Pai. É sobre tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário, Pai. E, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite abençoe as famílias da Igreja Batista Restauração do Jardim Zaire. Quebra todo jugo,
Quebra, Pai, toda a cadeia, toda a sentença de maldição. E, Pai, nos faz prosperar em seu amor. Nos faz crescer como família de Deus. Nos faz crescer como indivíduos nesse lugar, Pai. Nos dá, Senhor, amor e paixão pelo Teu nome nesses dias, Pai. Abençoe cada ministério, Senhor, dessa igreja. Abençoe o ministério de louvor, o ministério de crianças, Senhor. O ministério, Senhor, de artes, Pai, em nome de Jesus. O ministério da palavra, Pai. Abençoa, Pai, o ministério de mídia, Senhor, o ministério de missões, Senhor, abençoa, Pai. Abençoe em nome de Jesus o ministério de casais, o ministério de mulheres, de homens. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Libera a sua bênção sobre nós, Pai. E se há algo no reino espiritual que tem retido as bênçãos sobre essa casa, Senhor, nós clamamos a Cristo Jesus nessa noite, Pai. Clamamos e te pedimos, Pai, intercede por nós. Envia os teus anjos em nosso favor. Abre os céus sobre essa casa, Pai. Assim como ouviste a oração de Daniel, Pai, tem misericórdia de nós e ouve a nossa oração nesses dias, Pai. Permita-nos, Pai, ver a revelação do seu amor sobre nós nesses dias e nos torna uma casa abençoada, Pai, como família e como igreja, Jesus. Nos torna uma família, Pai, e igreja, Senhor, que além de ser abençoada, é uma igreja abençoadora, Senhor, que resgata, Senhor, aquele que está perdido, que une, Senhor, aquele que está distante, que cura aquele que está enfermo, Senhor, que dá direção àquele que está perdido, Pai, que levanta aquele que está caído, que dá vista aos cegos, que faz o surdo ouvir, que faz o coxo andar, Senhor. Nos permita ser essa igreja que é a igreja de Cristo Jesus, que abençoa com toda a sorte de bênçãos, que vive aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Nos permita se levantar com força nesses dias, Pai. Nos permita nos levantar com o vigor dos céus, com a força dos céus, não com força humana, Pai. Alinha o coração dessa igreja ao seu, Pai, para que nós possamos viver, Pai, aquilo que Jesus já tem nas regiões celestiais para nós. Nós te agradecemos porque, Pai, cremos na sua palavra e entendemos que ela nos alcança. Por mais longe que estejamos, Pai, ela nos traz para perto e nos faz ser bem-aventurados em Cristo Jesus. Pai, assim como os discípulos, Pai, nessa noite, eu te peço, Pai, nos leva para o monte, onde nós ouvimos a sua voz. E como no monte, Pai, no sermão da montanha, nós entendemos as suas instruções e vivemos o melhor do Evangelho de Cristo Jesus. Nos permita olhar para o alto e ver quem Tu és, que estás em nosso auxílio, que não nos desamparou, mas que está no controle de todas as coisas. Eu te agradeço pelo seu amor sobre nós, porque apesar de nós, o seu amor é imutável, infalível e sempre está em nosso resgate. Aleluia. Obrigado por ser quem Tu és, independente de quem somos. Obrigado pela grandeza do seu amor, que não nos permite, Pai, nos perder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Estende a sua mão. E o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos vós e com todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre. Que todos dizem amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com você sempre.